Olá pessoal, então agora nós entramos no capítulo 10 da nossa portaria, que vai falar da aplicação de acordos internacionais de previdência social e cujo campo de aplicação alcance a legislação do RPPS. É um capítulo aí né, que vai ser mais difícil da gente usar, mas caso ocorra alguma situação aí dentro do nosso regime próprio, a gente precisa seguir as diretrizes que estão aí nesse capítulo para a gente. Então, se caso a gente aceite né, algum tempo de contribuição vindo de um servidor que faça parte de um desses estados, né, que façam parte desses acordos internacionais que alcance a previdência social, esse tempo para fins de compensação previdenciária ele vai ser abrigado pelo regime geral, pelo RGPS. Ele vai ser considerado o regime instituidor. E no caso, né, para compensação previdenciária, o INSS vai exigir do RPPS a CTC relativa ao tempo do vínculo que venha a ser considerado válido para fins de aposentadoria. E aí ao longo do capítulo a portaria vai explicando para a gente né, que todas as controvérsias, tudo que né, vai ser realizado entre a unidade gestora do RPPS, o INSS, que vai validar esse tempo, vai ser tudo resolvido no que está previsto nesses atos internacionais. Entrando agora na seção 2 desse capítulo, né, da aplicação de acordos internacionais de previdência social ratificados pelo Brasil, a portaria diz para a gente né, que os nacionais brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil, eles vão ter igualdade de tratamento assegurada pelo RPPS. E aí fala que esse tempo ele vai ser considerado tempo de contribuição e não vão ser levados em consideração os rendimentos nem a base de cálculo. Ele vai ser considerado só como tempo de contribuição para fins da concessão do benefício. A forma da gente ratificar né, esse tempo, ela vai vir através, o modelo ele consta lá no anexo 14 da portaria, o valor vai ser pago em moeda nacional e a conversão em moeda estrangeira ela vai atender à base desse acordo. E aí a portaria diz para a gente que esse benefício sim pode ser inferior ao salário mínimo nacional, porque vai depender da forma que foi colocado no acordo internacional. Entrando agora no capítulo 11, ele vai falar especificamente né, sobre o Progestão, o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão do RPPS. Então, o objetivo do Progestão é incentivarem os RPPS a adotarem as melhores práticas de gestão previdenciária e para proporcionar maior controle dos ativos e também maior transparência para os usuários. A adesão ao Progestão ela continua facultativa e ela deve ser a intenção de se aderir ao Progestão ela é feita por meio de um termo formalizado assinado pelo representante do ente federativo e da unidade gestora do RPPS. Como a gente sabe, o Progestão ele é dividido em 3 dimensões: controles internos, governança corporativa e educação previdenciária, e está dividido em 4 níveis de aderência. A certificação do Progestão ela tem validade de 3 anos. E aí a gestão do Progestão é feita pela Secretaria de Previdência, que entre outras coisas é responsável pela elaboração dos documentos e informações do programa, pela definição dos parâmetros, pelos estabelecimentos de procedimentos para adesão dos entes federativos e cancelamento, e definição das ações que precisam ser observadas. E aí a Secretaria de Previdência disponibiliza na sua página na internet quais são as entidades credenciadas para certificar os institutos de previdência. Entrando agora no capítulo 12, a gente vai falar sobre o Índice de Situação Previdenciária, o ISP. Esse ISP ficou muito em evidência agora com o novo Comprev e o contrato que a gente teve que assinar com a Dataprev. O valor que a gente teve que pagar foi baseado no porte do RPPS, baseado nesse Índice de Situação Previdenciária. O Índice de Situação Previdenciária é um mecanismo de controle e gestão da Secretaria de Previdência através da reunião das informações dos mais diversos institutos de previdência. É um relatório anual e caso haja algum problema, alguma discordância
entre aquilo que foi apresentado, o Instituto ele tem 30 dias para apresentar à Secretaria de Previdência um pedido de impugnação para alteração do seu ISP. O capítulo 13 da portaria, ele fala da regulação e supervisão dos RPPS. Então, compete, né, ao Ministério do Trabalho e Previdência a orientação e o acompanhamento e a supervisão e fiscalização dos RPPS, o estabelecimento e publicação de parâmetros para organização e funcionamento do RPPS, né, o grande exemplo é essa portaria, apuração de infrações e penalidades, emissão do CRP e, além disso, né, de receber dados e informações sobre os institutos e os seus segurados e beneficiários. Nós temos ainda o Conselho Nacional de Regimes Próprios, né, que participa ativamente junto à Secretaria de Previdência da elaboração e homologação desses parâmetros, desses termos que são usados aí para a gestão do Instituto de Previdência. Entrando na seção 1 agora, a gente vai falar sobre o envio de informações relativas ao RPPS. Então, o Instituto ele precisa enviar para a Secretaria de Previdência a legislação relacionada ao regime previdenciário, a estrutura de governança do RPPS, as informações relativas à gestão atorial, então a nota técnica atorial, o DRA. Em relação aos investimentos, a gente precisa enviar, né, o DPIM, que é a nossa política de investimentos, e o DAIR, que são os demonstrativos mensais de recursos. O DPIM ele precisa ser mandado até 31 de dezembro, anterior ao ano de aplicação da política de investimentos, e o DAIR até o último dia do mês subsequente. A gente precisa também enviar todos os dados cadastrais de investimento e a apuração e contabilização das receitas e despesas do nosso instituto. Tem também o envio das matrizes contábeis através do SICONF e também os demonstrativos de repasses, que é o DIPR. Todos esses documentos é o que a gente já está acostumado a enviar, né, rotineiramente para a Secretaria de Previdência. E aqui ele engloba também, né, uma nova obrigação que está chegando aí para os entes públicos, que é o envio do E-Social. Em relação à Previdência Complementar, né, o prazo para instituir a lei do regime de Previdência Complementar ele já se esgotou, que era 31 de março de 2022, e também o prazo para apresentar o convênio de adesão ele foi até o dia 30 de junho de 2022. Lembrando que se a gente não tiver nenhum servidor que ganhe acima do teto do regime geral, a gente não tem a necessidade já de apresentar o convênio de adesão. Mas o prazo também já se esgotou, então pela lógica todos, né, os regimes próprios já teriam que encaminhar isso. Na verdade, isso é uma responsabilidade do ente federativo, né, não da unidade gestora do RPPS. O ente federativo que precisa firmar esse convênio. Essas informações elas são enviadas via CADPREV. A exceção é a questão da legislação, que é enviada via GESCOM. E aí a portaria traz a obrigação que a gente precisa, né, arquivar todos esses documentos pelo prazo de 10 anos, caso a Secretaria de Previdência nos solicite através de alguma fiscalização e preferencialmente em meio digital. Na seção 2 a gente vai falar do SIG-RPPS, que é um sistema de fornecimento de informações para os institutos. Então, ele nos fornece a informação sobre óbitos ou cessação de qualquer benefício, recebimento indevido de benefícios previdenciários, aplicação de teto constitucional, acumulação indevida de cargos, acumulação de benefícios, e a compensação financeira, os dados da compensação financeira e a filiação previdenciária dos servidores cedidos, afastados ou licenciados. A seção 3 a gente vai falar sobre a emissão do CRP, né, e caso a gente não tenha o CRP, o município ou o estado fica impedido de receber transferências voluntárias da União e de celebração de acordos, como também a deliberação de empréstimos. Para que o nosso ente federativo possa emitir o seu CRP, ele precisa estar com todas as obrigações legais em dia.
Então todos esses envios de informações que a gente já falou aqui é o que a gente precisa manter em dia para poder estar aí com o nosso CRP sempre ativo. O CRP ele tem prazo de 180 dias. O registro, né, na situação do extrato previdenciário, ele se dá, né, pelo envio das informações, a validação automática, ou após análise da Secretaria de Previdência, ou até mesmo em decorrência de fiscalização efetuada em loco por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, em exercício pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Essa última situação aqui é mais rara da gente receber esse tipo de fiscalização. Geralmente, né, a atualização do extrato previdenciário é de forma automática a partir do envio das informações pela nossa unidade gestora. Entrando agora na seção 5, a fiscalização do RPPS, ela vai ser sempre realizada, né, por um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, credenciado pela Secretaria de Previdência. Né, e caso nessa fiscalização esse auditor encontre alguma irregularidade, ele vai emitir uma notificação de auditoria fiscal, ou NAF. A partir dessa notificação, caso o problema não seja resolvido, aí pode ser instaurado um processo administrativo previdenciário, que é para apurar possíveis irregularidades dentro do RPPS. E como resultado, né, desse processo administrativo, a gente tem a decisão notificação, que é a DN, que é encaminhada para a autoridade superior, que é para retificar aí algum tipo de punição ou extinção do processo administrativo. Entrando agora no capítulo 14, último capítulo da portaria, a gente fala das disposições transitórias e finais. Então, no primeiro artigo dessas disposições transitórias, eles falam a respeito do parcelamento especial que poderia ser firmado até o dia 30 de junho de 2022. Né, a emenda constitucional 103 limitou o parcelamento de débitos a 60 parcelas, mas tinha esse parcelamento especial que podia ser firmado em até 200 parcelas, né, de débitos até 31 de outubro de 2021. Mas para fazer isso, o ente teria que já ter realizado as alterações na sua legislação previdenciária, ratificando as mesmas alterações que foram realizadas pela emenda constitucional número 103. Nós temos também que, né, a implantação do Comitê de Investimentos ela é facultativa para os RPPS que têm um ativo inferior a 5 milhões de reais, ou seja, aqueles RPPS de pequeno porte, e a portaria mantém os prazos da portaria 9.907 de 2020, que é a portaria que determinava os prazos para certificação daqueles que já estavam em exercício dos cargos de direção na unidade gestora, que é até abril de 2023, que é o prazo que todos os gestores têm para se certificar, e os prazos da portaria 905 de 2021, que são os prazos relativos ao novo Comprev, que é o prazo que a gente tinha para assinar o acordo de cooperação técnica e também o prazo que a gente tinha para celebrar o acordo com a Dataprev para operacionalização do sistema. Todos esses prazos já acabaram, o último prazo era agora em 31 de maio. Então, esses prazos aqui dessa portaria eles já venceram, mas são os prazos para operacionalização do Comprev. Caso a unidade gestora não tenha atendido, ela vai ter problema aí para a emissão do seu CRP. E aí no artigo 284, a revogação de várias, né, de todas as normas relativas ao Instituto de Previdência. Foram revogadas 86 normas que diziam respeito à gestão dos RPPS, passando a ser essa a única portaria que a gente vai adotar daqui para frente. Beleza? Então, pessoal, é isso, né? A gente viu aí em detalhes todos os artigos da portaria. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. E daqui para frente a gente vai começar a ver em detalhe também os anexos da portaria.